Deus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Deus, nós te louvamos pela primeira parte desse trabalho e te pedimos que o Senhor venha falar com a tua igreja, meu Pai. Continua a usar, Senhor, o teu filho para nos instruir, nos direcionar, nos exaltar. Fala, Senhor, com a tua igreja, com o teu povo. Nós queremos mais uma vez ouvir a tua voz por meio da tua palavra. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Aleluia. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 22. Tu és tremendo, Senhor. O verso 7. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: eis que cedo veio. Repete comigo: eis que cedo veio. Verso 12. Repete comigo: eis que cedo veio. Agora repete o 22. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. De novo: Maranata. Ora vem. Você que anseia pela volta dele, pode se sentar pela glória a Deus. Você ainda quer que ele volte? Você ainda espera esse dia, essa data? Louvado seja Deus. O dia do retorno triunfal de Jesus, o dia do resgate completo. Você ainda espera por isso? A sua esperança está formada nisso? Eu já preguei inúmeras vezes sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. E ontem eu estava em culto e Deus ele trouxe algo ao meu coração a respeito da volta de Jesus. Minha esposa trouxe uma palavra ontem que despertou a minha alma a respeito do assunto. E eu fiz uma pergunta a Deus. Eu falei: Senhor, o que foi que eu não vi a respeito da tua volta? O que foi que eu não preguei, Senhor? O que foi que eu não alertei os irmãos a respeito do teu retorno? E aquilo começou a encher o meu coração de alegria, porque eu comecei a falar com o Senhor: não quero, Senhor, ser um pastor irresponsável a respeito do alerta, a respeito, meu Pai, de dizer,
de todos os sinais que antecedem a iminência da tua volta. Eu quero, meu Pai, alertar os meus irmãos e ser alertado por aquilo que diz na tua palavra, para que quando os tempos chegarem, nós, a igreja do Cordeiro, não ser pego desavisado. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração que quando eu chegasse em casa, eu fosse pegar a minha Bíblia. Eu esperei a minha casa dormir, porque a minha casa ela dorme tarde, a minha esposa, eu durmo tarde, o meu filho dorme tarde. Eu esperei todos pegarem no sono para que esteja um tempo na madrugada de tranquilidade, de privacidade, para poder entrar na presença do Senhor e adquirir aquilo que o Senhor tinha para me dar naquela madrugada. E o Senhor falou comigo a respeito de alguns sinais que poucos falam, porque nós conhecemos aquilo que está escrito sobre as virgens em Mateus capítulo 25, daquelas que não guardaram o azeite, daquelas que não foram prudentes. Nós sabemos o contexto. Quando nós vamos ler Marcos, quando nós vamos ler Mateus capítulo 24, Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Um sinal da volta de Jesus é que os falsos profetas estariam em ascensão. Jesus fala a respeito das coisas, da natureza, dos acontecimentos, das tragédias naturais, terremotos, maremotos, tsunamis. Jesus nos alerta da peste, da doença. Afinal de contas, atravessamos uma pandemia e Deus mostrou ao mundo que aí Ele ainda tem o controle e o domínio de todas as coisas. Jesus falou da multiplicação do pecado. Daniel capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz que a ciência, a tecnologia, ela ia se aumentar, ela ia crescer, e nós somos prova, somos testemunha que a tecnologia ela tem aumentado um dia após o outro. O celular que você compra hoje, amanhã, daqui a 2 meses ele é obsoleto. A tecnologia dele já venceu. Mas isso já foi falado. Eu já preguei sobre isso. E eu falava quando eu falava: Senhor, me mostra algo que eu não tenha passado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 21 e o verso 34. E mantenha a tua Bíblia aberta. Você que gosta de anotar, anota essa daí. Está assim escrito, ó: cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações, o quê? Para que não aconteça que o quê? Que os vossos se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações dessa vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam a face da terra. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejam considerados dignos de escapar de todas estas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Escuta, Jesus ele fala assim: cuidai de quem? De vós mesmos. Para quê? Para que o vosso coração não se entregue à glutonaria e à bebedice. Será que Jesus ele está nos alertando só a respeito desses 2 tipos de pecado? A glutonaria e a bebedice? Não. Jesus ele estava falando a respeito das distrações da vida, daquilo que distrai o crente, daquilo que tira o foco daquele que vai morar no céu. Jesus estava dizendo: olha, cuidado com o coração de vocês para não perder o foco com a embriaguez ou com a comilança. Cuidado com o coração de vocês para que não fique distraído e venha sobre vocês de improviso, de surpresa, aquele dia. Jesus fala: e esse dia vai ser semelhante a uma armadilha. Em outro discurso, Jesus fala assim: porque a vida do Senhor será como um ladrão de noite. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele o quê? Vigiaria.
ele estaria pronto, preparado, ele não estaria distraído. Me diga aí, não é um pai de família, sabendo o horário exato que o ladrão viria roubar a sua casa, ele estaria distraído, ele não estaria pronto e preparado para impedir o ladrão de roubá-lo. Jesus, ele compara a sua volta a um ladrão de noite que rouba sem ninguém ver, que vem no horário em que ninguém espera, no horário em que muitos estariam distraídos, ocupado com os cuidados dessa vida, com as coisas desse mundo. Escute. E a minha pergunta foi: Senhor, em que a igreja está distraída? Em que ela tem perdido o foco, perdido o rumo, perdido o norte? E o Espírito Santo, a briga entre as placas está distraindo a igreja. Olha, misericórdia, Senhor. Escuta. Meu Deus. Se você encontrar alguém de uma outra congregação, faça questão de saudá-lo ele com a paz, de estender a mão com alegria e saudar ele com a paz. Ainda que você não seja recebido, saude ele com a paz. Não, não, não. O corpo de Cristo, ele é indivisível. As placas das igrejas não dividem o corpo de Cristo. Mas você já percebeu que os batistas brigam com o assembleano briga com o outra igreja, a placa da outra igreja briga com outra igreja, e aí a igreja está o quê? Distraída com a briga entre si. E a Bíblia diz que o reino subdividido, ele não vai resistir, ele não vai existir. Ei, a Bíblia diz que Jesus é a cabeça do corpo, e nós somos os membros desse corpo. É um corpo místico, e as placas não podem dividir o corpo místico de Cristo. Não existe crente da Assembleia, não existe crente da Batista, da Pentecostal. Existem servos e servas chamados pelo Cordeiro, que vai morar na glória, e todos nós fazemos parte de um só corpo. Fazemos parte de um só corpo. Não, você não está entendendo. Nós não somos melhores que nenhuma outra igreja, e nenhuma outra igreja é melhor que nós. Nós somos membros de um só corpo, e todo membro do corpo tem a sua devida importância. Assim como os assembleanos têm a sua devida importância, a igreja pentecostal da última hora tem a sua devida importância, os batistas têm a sua devida importância, os pentecostais têm a sua devida importância. Somos membros de um só corpo. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos assim, ó. Eu sou assembleano. Sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim: uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo. Não. Nós somos de Cristo. Verdadeiro. Nós somos de Cristo. Não, você não foi comprado por ouro e nem por prata. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. E em seu DNA tem a assinatura dele. Deus, ele fez questão de assinar a obra da criação. Louvado seja Deus. Então nós não somos membros das placas das igrejas. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E as placas não podem dividir o corpo de Cristo. Há salvos na Assembleia, há salvos na Batista, há salvos na Pentecostal da última hora, há salvos em toda parte. Pedro, em Atos 2, quando vai falar a respeito da promessa do Espírito Santo, ele diz assim: e essa promessa, ela é para nós e para vós, ela é para os vossos filhos. Essa promessa é para aqueles que estão longe, é para aqueles que estão perto. Louvado seja Deus. A promessa de salvação é para aquele que crê e confessar o nome do Senhor, e dizer: Senhor, eu te confesso como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E isso vai além das placas das igrejas, irmão. Isso vai além das placas. Eu sei que quando você passa por alguém de um outro ministério e salva, ele não te cumprimenta. Eu sei que isso fere e machuca a gente, porque nós somos parte de um corpo só. Mas deixa eu te dizer, uma coisa eu aprendi: ainda que ele não tenha paz para te dar, ou para te receber com paz, continue com a paz que Jesus te deu, a paz que excede todo entendimento humano. E a Bíblia diz: e se você chegar e saudar alguém com a paz,
com a paz. Essa paz que você o saudou, ele retorna para você. Que prejuízo você tem? Que prejuízo você tem se você entrega a paz e quem não recebe, a Bíblia diz que a paz volta para você. Você não vai ter prejuízo algum. São distrações. Segunda distrações, as brigas internas. As brigas internas, os conflitos internos. Fala a verdade, Jesus ele está voltando e nós temos tempo para perder, para brigar com um e com outros. Fala a verdade, Jesus ele está vindo, mas a igreja parece que está brigando contra a própria igreja. Meu Deus! O apóstolo Paulo falando sobre isso, o apóstolo Paulo, o escritor dos Hebreus, falando sobre isso, ele diz assim: olha, vocês já eram para ser doutores, ensinadores da palavra, pelo tempo que aceitaram a fé. Mas pelo fato que vocês são negligentes de ouvir, vocês precisam ser ensinados os primeiros rudimentos da palavra. Não há crescimento para que o ensino se aprofunde. E aí nós precisamos ensinar de novo os primeiras faíscas da fé, os primeiros rudimentos, os primeiros ensinamentos. Já éramos para estar mais aprofundado nas escrituras, mas porque as pessoas são negligentes de ouvir, não obedecer, de respeitar a autoridade de Deus, de respeitar a palavra, precisamos repetir os mesmos assuntos. Ou seja, não há crescimento, não há aprofundamento. Estamos brigando internamente, e todas as vezes que a igreja briga internamente, precisamos repetir as mesmas doutrinas que já foi ensinada antes. Aleluia! Você está entendendo o problema qual é? Nós já éramos para ser doutores, ensinadores, diz os escritores hebreus. Já éramos para estar, irmão, evangelizando as nações, mas estamos perdendo tempo brigando entre nós mesmos. Eu sou de Beltrano, eu sou de fulano, eu sou assim, é assim. Não. Paremos de perder tempo com as brigas internas. Ocupe o seu lugar de cristão verdadeiro. Ocupe o seu lugar de servo e serva e reconheça as suas falhas. Peça perdão no momento que tem que pedir perdão. Conserte as coisas que tem que consertar e prossiga a sua jornada. Glória a Deus! Sinceramente, eu não estou mais a fim de perder tempo com isso. Iremos tratar as questões internas que teremos, mas em nome de Jesus aprenda de uma vez por todas. A igreja não foi chamada para se gladiar entre ela mesma. Nós fazemos parte do mesmo exército, do mesmo corpo, uma só fé, um só batismo. E por que tantas distrações internas? Aí eu pergunto, será que o aniversário não tem se levantado para nos distrair? Será que o aniversário não tem nos distraído com essas briguinhas internas? Tirar do nosso foco do que é essencial, do que é necessário para que possamos ser salvos. Glória a Deus! Terceira distração, as mídias sociais. As mídias sociais. O André está responsável pela filmagem. Estava comigo hoje lá em casa, ele, o Ida e a Água. Quando deu o momento, eu vi que o momento ficou apertado no estudo da palavra. Eu falei: vocês vão, porque eu preciso estudar. Era para resolver a questão do culto mesmo, né? Vocês vão, porque eu preciso estudar. Os irmãos tocarem logo, foram embora. As distrações. Estamos ocupados com as mídias sociais. Estamos ocupados com Instagram, Twitter, WhatsApp. Bom, Daniel capítulo 4, verso 12, Daniel fala a respeito disso. Ele fala assim: a ciência, o conhecimento, a tecnologia, ela vai aumentar, ela vai crescer. Isso é profecia, anúncio da volta de Jesus. No fim dos tempos, a tecnologia, ela vai explodir de modo tão avançado. Mas a pergunta é essa: será que vai avançar sem propósito? A tecnologia, ela vai avançar só para avançar? O cientista vai chegar a conhecimento só por chegar? A medicina vai adquirir cura só por chegar? Não, há um propósito por trás disso. Sabe qual é o propósito? Nos distrair. Nos distrair. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quem passava 2 horas, 3 horas atrás do computador? Há 10 anos atrás, deixa eu te dizer, não existia site GPT para o crente pegar e formar uma mensagem. Tudo era ganhado na base do joelho.
Não tinha playback, era cantar o hino da harpa cristã. Eu louvo a Deus pelos playbacks. Não é pecado louvar, mas não existia essa tecnologia e o crente sobrevivia. É pecado, irmão, usar tecnologia? Não estou dizendo isso a você. O que eu estou dizendo é que quando você substitui, quando você se distrai perdendo tempo com as mídias sociais e perde tempo de orar, de ler, de meditar, de consagrar, de fazer a obra, se torna uma maldição na sua vida. Você pode ter um celular na mão, mas não precisa ser dominado por ele. Você pode ter um computador, mas esse computador não pode te dominar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não! Mas os crentes hoje é vidrado. O tempo todo, distraído. Qual é o propósito da tecnologia? Nos distrair. Distrair. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Napoleão Falcão. Ele está até internado, os irmãos oram pelo pastor. Ele falando que o forno que gerava pregadores, pastores antigamente, não eram as mídias sociais. Nenhum pastor é reconhecido porque ele saiu do YouTube, porque ele formou um canal e viralizava. Não. Ele era reconhecido por aquilo que Deus usava ele. Mas hoje nós estamos perdendo muito tempo. Deixa eu te dizer, em toda a sua rede social existe uma configuração que grava o tempo que você permaneceu nela. O WhatsApp tem essa configuração, o Facebook tem essa configuração, o Twitter tem essa configuração, o Instagram tem essa configuração. Vai lá hoje, observa quanto tempo você passou no Face, no Instagram, e coloca na balança quantas horas, minutos você tem passado por dia, por semanas, por meses. E perceba, você vai chegar na conclusão que você está se distraindo com isso. E você perdeu o tempo de orar por alguém. Você perdeu o tempo de fazer a obra, de anunciar as boas novas de salvação para alguém. O tempo está se espreitando, Jesus está voltando, mas a igreja ela está distraída. O que Jesus fala, cuidado, cuida do vosso coração, para que aquele dia não te pegue de surpresa. Cuida do coração para que esse dia, o dia da volta de Jesus, não te pegue de surpresa. Está escrito. Sabe o que é? Sabe quando você está brincando com seu filho e ele está ali distraído e você pega e dá um susto nele? Você pegou ele de surpresa, não foi assim? E na hora ele está assim, aquele susto. Quando Jesus ele apontar nas nuvens e a sua glória começar a resplandecer sobre este mundo, e todos aqueles que forem salvos, que tiver com o seu nome escrito no livro da vida, sentir o gozo do arrebatamento, e Jesus começar a chamar cada um pelo seu nome, e Jesus começar a levar cada um para a sua glória. Aqueles que estiverem desapercebidos estarão como no dia do dilúvio. Deus fala assim, olha, a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se casamento, bebiam, comiam, e não perceberam até que veio o dilúvio. E não perceberam até que veio o dilúvio. Como é que o povo estava? Vivendo indiferença, estava distraído. Ainda que Noé tivesse construído a arca, imagina o tamanho da arca, era algo notório, era algo que chamava a atenção pelo tamanho, pela robustez da arca, mas nem isso foi o suficiente para prender a mente do povo na vida. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, diz assim, que Noé, ele era pregador da justiça. Noé não só construía, conjecturando, mente de pregador, ele poderia estar dizendo, não, dizia os filhos, fica aqui, campo, Jafé, constrói tua arca um pouquinho aí, bate um martelo, betuma, e eu vou lá, para ser um pregador dessa nação. Eu vou falar da justiça de Deus, eu vou falar do dilúvio, e por 120 anos a construção da arca. E o povo estava o quê? Desapercebido. Quantos anos? 120 anos o povo não percebeu aquilo que Jesus falou, não acreditou naquilo que Noé falou. Assim as pessoas fazem com aqueles que pregam sobre a volta de Jesus. O pregador falou da volta de Jesus, mas Jesus falou que ia voltar desde 2000 anos atrás. Aí eu te pego nessa. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: alguns têm a promessa
tem essa promessa por tardia, alguns. Já tem o quê? A promessa por tardia. Está incluído nesse grupo de pessoas que já têm a vinda do Senhor como tardia. Jesus tardou, não veio, falhou na sua retorno. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que Ele não volte na minha geração, ainda que Ele não volte, que os meus olhos possam contemplar a glória do Senhor nas nuvens, se eu fechar os olhos e dormir e descansar, e o meu corpo ir para a sepultura, e lá ser comido, e essa carne ser apodrecida, como a Bíblia diz que para nada mais presta, mas quando Ele ressurgir dos ares, se a minha esperança manter firme em Cristo, a Bíblia diz na primeira carta aos Tessalonicenses que Jesus, quando vir, Ele vai ressuscitar os mortos primeiros, e nós que ficamos vivos seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens. A morte não vai nos impedir de ver a volta de Jesus. Glória! Segundo ponto, que ninguém fala, um sintoma da volta de Jesus, está no verso 25 de Lucas 21. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. E quando eu li isso, eu falei: Senhor, eu já preguei sobre os sinais do sol. Falei sobre os sinais da lua, as luas de sangue, os eclipses. Falei desses sinais. Falei das manchas escuras. Quem estava aqui pode lembrar das manchas escuras que os cientistas estão divulgando, que o sol está começando a se apagar. Já há manchas escuras no nosso sol, e o sol está começando a perder o seu fulgor, a sua força, para cumprir aquilo que a Escritura falou. Mas o que me chama a atenção não é isso, é que a Bíblia diz a respeito, logo o seguinte: a angústia das nações. As nações seriam angustiadas. Presta atenção, o que é angústia? Angústia é a sensação de vazio, é a sensação de morte, é a sensação de escuridão. Angústia, meu coração está angustiado. Angústia é esse turbilhão de sentimento. Através da angústia, ansiedade vem, depressão vem. E eu lhe pergunto: a depressão, ela é a doença do século. Quantas pessoas têm sido acometidas pela ansiedade, pela depressão, que é uma doença física e também espiritual. É uma doença que manifesta no físico, mas o aniversário acha liberdade nessa enfermidade para aprisionar. E quantas pessoas têm sido angustiadas por um sentimento de vazio? Deixa eu te dizer, esse sentimento de vazio eu já senti na minha alma. Eu acho que todos aqueles que não conheceram a Cristo ainda tem esse vazio no coração, a sensação de que está faltando alguma coisa. E porque eu senti esse vazio, a sensação de estar faltando alguma coisa em minha vida, eu preenchia na cachaça, eu preenchia na droga, mas quando o efeito passava, o vazio estava lá, a dor estava lá, a angústia estava lá. Eu tentava satisfazer o vazio que habitava, aquela angústia que doía, com tantas outras coisas. Mas quando aparentemente estava cheio, que passava aquele momento, a dor voltava, a angústia retornava, a sensação do vazio de Deus, a sensação de estar angustiado pela falta da presença, que preenche o coração do homem por completo, a presença de Deus. Não, a droga não enche por completo o coração do homem. A cachaça não enche por completo o coração do homem. E por que essas nações que a Bíblia diz estariam angustiadas? Versículo 26 diz assim: homens desmaiariam de terror, estariam perplexos pelo bramido do mar e pelas ondas.
Sabe o que Deus falou comigo a respeito do bramido do mar? É que o homem ia perder o controle. Já percebeu que o homem não tem controle sobre as catástrofes naturais? Ele não tem poder sobre a tempestade. O homem não tem poder sobre a força do mar. Ei, quem determina o limite do mar é Deus, diz a palavra. Deus fala, até aqui você vai e o mar obedece. Mas o homem não tem poder para limitar o mar, embora ele tente fazer. Glória a Deus. Não tem poder para determinar onde vai acontecer o terremoto. Não tem poder para acalmar uma tempestade. Não tem poder para acalmar o vento. E quando tudo isso acontece, uma catástrofe natural, o que é que os homens fazem? Os líderes globais perdem o controle da situação. E por perder o controle da situação, os ricos, o mundo em si, perde a paz e ficam o quê? Angustiados pela situação fora de controle. Perdem o controle. E por perder o controle, os homens, as mulheres que estão sobre essa terra, perdem a confiança. Já percebeu? Em quem o ímpio confia? O ímpio confia no homem. E quando o homem que ele confiou perdeu o controle, o ímpio também perde o controle. Mas quando o crente que confia no Senhor e sabe que os reinos serão abalados, que o cosmos vai ser abalado, quando ele vê em qualquer lugar acontecer um terremoto, 8,8 não sei da onde, e matou não tem sei quantas pessoas, ele fica entristecido pelas mortes, mas ele sabe que a palavra do Senhor está se cumprindo, e ele diz, confio no Senhor, porque ele me avisou que isso ia acontecer. Ele fica triste pelas vidas que se perderam sem reconhecer Jesus como seu Salvador, mas ele confia naquilo que está sendo feito, porque ele conhece o seu Senhor, o Criador do universo. Mas o homem que confiou no homem, o homem que confia no governo, quando ele vê o homem perdendo o controle dessas coisas, ele não sabe em quem mais confiar. Então o que ele faz? Ele fica angustiado por essas coisas. Mas o Salmo 116, o verso 3 diz assim, Salmo 120, o verso diz assim, eu clamo pelo meu Senhor na minha angústia, e Ele me responde. O Salmo 116 diz assim, as cordas de morte me cercaram, angústia, então vieram sobre mim, a aflição e a tristeza me arruinou, então eu clamei pelo nome do Senhor, e Ele me livrou, e Ele me alcançou a misericórdia. Não, o crente não perde as estribeiras quando acontecem as catástrofes, ele confia no Senhor dos exércitos. O crente ele não perde o controle quando as coisas estão fora do controle, ele confia no Deus que o convocou para esse grande exército. Aleluia! Aleluia! Não, o crente ele sente tristeza, ele fica angustiado, mas quando ele lembra que a confiança dele está em Jesus, essa angústia bate retirada. Eu não sei se é com você, porque comigo é assim. Todas as vezes que a angústia tenta me pegar, eu falo, rapaz, Jesus me prometeu, primeiro Ele me salvou, me limpou, escreveu meu nome no livro da vida, essas coisas Ele me avisou que ia acontecer, e o porquê meu coração está assim? Não, eu confio no Senhor. É por isso que a palavra diz, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, e nunca serão abalados, mas permanecerão para sempre. Confie em Deus. Quando você deixa o seu coração confiar em Deus, não há espaço para angústia, não há espaço para dúvida, não há espaço para temor por aquilo que acontece no mundo, não há espaço para dúvida, para angústia sobre a falta de controle dos homens sobre este mundo, porque esse mundo vai ser abalado. E quando o mundo está angustiando, onde é que está o crente, irmão? Confiando em Deus. E quando o mundo está sendo abalado, o crente está confiando, porque Deus, Ele não perdeu o controle. Ou você acha que a pandemia pegou Deus de surpresa? Ou você acha que os terremotos que têm acontecido pegou Deus de surpresa? Ou você acha que os alarmes de guerra têm pegado Deus de surpresa? Não, Ele está no seu trono, e no seu trono Ele comanda o nosso destino, e no seu trono Ele tem as regras da justiça, Ele sabe aonde
acontecer. Louvado seja Deus. Tudo está acontecendo segundo a sua palavra. Então não. Se entristeça e ore para aquelas vidas que permaneceram vivos, que perderam seus entes queridos pela dor do luto. Mas não podemos fazer mais nada por aqueles que já foram sem aceitar Cristo. O que podemos fazer é orar por aqueles que ficaram, para que eles possam reconhecer Cristo como Salvador. O que nós podemos fazer é orar pelo judeu, para que ele reconheça Cristo como Messias. O que nós podemos orar é pelos muçulmanos, que eles recusem Allah e aceitem Cristo como seu Salvador. E o que nós podemos fazer é orar pelos homossexuais, que eles recusem a ideologia e aceitem Cristo como Salvador do mundo. O que nós podemos fazer por aqueles que estão em guerra é orar para que Deus envie um livramento e que haja paz e tranquilidade, mesmo sabendo que a palavra diz ao contrário. Oremos por aqueles que estão em guerra, para que Deus possa salvar o máximo de pessoas possíveis. E para de angustiar o teu coração. Tudo isso estava escrito e ia acontecer. Ia acontecer e vai acontecer. Terceiro sinal. Da volta de Jesus. E eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Espiritual. Apostasia. Um monte de guerra. É importante observar. As pestilências, fome, doenças. É importante você saber. Mas é importante você também saber também sobre esse sintoma. E esses sinais que eu estou dizendo, que eu não vou falar agora, não é para o mundo, esse sinal é para a igreja. Então, a apostasia não vai alcançar o mundo, vai alcançar nós, a igreja. Se você estiver displicente, distraído, se você não estiver ligado, o esfriamento total pode te alcançar. Escute, quando João estava escrevendo a carta de Apocalipse, escrevendo as revelações finais, quando ele estava escrevendo as revelações finais, e ele no capítulo 2 escreve uma carta para cada igreja, 7 igrejas. Cada carta a cada igreja representava uma era da igreja. A igreja de Éfeso, a igreja apostólica, até o ano 100, era a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Era a era da igreja que perdeu o seu amor, o primeiro amor. A carta à igreja Esmirna, a igreja perseguida no ano 100 até o ano 312, foi a igreja fiel sob grande tribulação. A igreja de Pérgamo, a igreja comprometida do ano 313 ao ano 510, que se uniu ao Estado e ao paganismo, precisando se arrepender. A igreja de Tiatira, a igreja da Idade Média, do ano 590 ao ano 1517, foi a igreja da corrupção, da tolerância e da falsa religiosidade. A igreja de Sardes, a igreja da reforma do ano 1517 ao ano 1730, era a igreja que tinha cara, que tinha vida, mas estava morta. A igreja de Filadélfia era a igreja missionária do ano 1730, com Charles Spurgeon e John Wesley. A igreja missionária foi a igreja fiel, a perseverante, sobre grande tribulação. E quem somos nós? Somos a igreja da última hora. Quem somos nós? A igreja dos últimos dias. A igreja de Filadélfia. Sabe por que a igreja de Filadélfia? A igreja morna. A igreja que Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Pastor, que negócio é esse? Nós somos a última igreja. A nossa era é a era da apostasia. Não virá o anticristo sem que antes venha a apostasia, o esfriamento total.
As pessoas dizem que a igreja vive um avivamento, mas é mentira. Você sabe por quê? Eu te provo segundo a palavra que nós não vivemos um avivamento. Há um avivamento de bater pé, de rodar, de sapatear, mas esse não é um avivamento. Ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, havia 120 homens orando. E Deus pegou aqueles homens, e no ano 60 depois de Cristo, 500.000 de pessoas já tinham ouvido o Evangelho. No ano 60 depois de Cristo. João ainda vivo nos anos 90 da era cristã. O mundo todo já tinha ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo. Quantos homens? Começou com 120 homens. O que é que eles estavam fazendo? Orando. Só orando? Não, eles tinham comunhão uns com os outros. Eles se pareciam com Cristo. Eles repartiam pão. Era a igreja primitiva, era a igreja da primeira hora. E hoje, sabe quantos evangelhos tem só no nosso país? Sabe quantos tem? 55 milhões de evangelhos. 55 milhões de evangelhos. No que país? Só no nosso país. E a gente não consegue mudar a nossa nação. A nossa nação nunca foi tão corrupta como ela é hoje. As igrejas nunca foram tão corrompidas como é hoje. Os escândalos nunca foi tamanho dentro das igrejas como é hoje. Você viu agora o que aconteceu com a conversão do Pará, das Assembleias de Deus? O pastor presidente estava dando casa com a própria nora. Você viu isso? Não? Você viu isso? As pessoas calam a boca. Sabe por quê? Porque a apostasia está dentro. O esfriamento total. As pessoas têm se esfriado na fé, achando que o avivamento é falar em língua. Sabe o que é avivamento? É quando Ezequiel estava no vale de ossos secos e profetizou sobre o vale de ossos secos, e aqueles ossos secos voltaram para viver. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É as pessoas saírem da morte para a vida. Avivamento não é, irmão, falar em línguas estranhas, não é movimento. Avivamento é as pessoas confessarem Cristo como Salvador e mudarem de vida. Isso é avivamento. É aquele que estava morto em seus pecados, receber a vida através de Jesus. Então me diga se nós estamos vendo esse avivamento. Há um inchaço dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja é fofoqueira, a igreja é contendeira, a igreja está sendo adúltera. Me diga se não é verdade o que eu estou dizendo a vocês. Me diga se não é verdade. Olha a quantidade de escândalos no meio da casa de Deus. Olha a quantidade de escândalos. Mas eu creio num Deus que vai pegar com sua mão forte de poder e vai começar a varrer, a limpar a ira dos seus altares. Louvado seja Deus. Eu creio num Deus que vai avivar aqueles que são sinceros, verdadeiros. Sabe, aquele período que se aproximar bem da volta de Jesus, aqueles que estão sujos vão ficar mais sujos ainda, mas aqueles que estão limpos vão se limpar ainda mais. Aqueles que são santos, eles vão se santificar mais ainda, e aqueles que são sujos, eles vão se sujar mais ainda. Deus vai começar uma separação no meio do seu povo. E aquele que estiver negando, ele não vai suportar. Aquele que estiver de brincadeira não vai suportar. Aquele que estiver que nem eu, tipo, em cima do muro, caminhando, duvidoso na fé, não vai resistir. Sabe por que eu estou te alertando isso? Para que você não deixe que isso te pegue de surpresa, para que você não seja mais uma apóstata da fé, para que você não seja mais um frio. A Bíblia diz para a igreja de Laodiceia: quem deras que você fosse crente, quente ou frio, mas como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Você tem duas opções: ser quente ou ser frio. Não pode ser morno. Sabe o que é o morno? O duvidoso. Aquele que vem para a igreja e não se decide. Aquele que confessou a Cristo como Salvador, mas vive como se Cristo não existisse. Aquele que reconheceu Cristo como Senhor da sua vida, mas vive como se Cristo fosse um qualquer. Não honra Ele, não honra a palavra dele.
É um crente bagunceiro, presunçoso, arrogante, mentiroso, ladrão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esses são os apóstolos da fé. Esse apóstolo é aqueles homens com os olhos cobiçosos, mulheres com línguas torpes, homens e mulheres que não vigiam. Oh, irmãos, eu sei que Deus não te chamou para brincar. Sabe, quando eu vejo um crente brincando, me dá uma tristeza no coração. Você sabe por quê? Eu lhe digo, irmão, aqui, minha esposa é testemunha, aqueles que me conhecem são testemunha. Eu não valia nada. Eu era um cachaceiro, um drogado. Eu estava contando ao André hoje as situações da minha vida no tempo de adolescente. Eu andava que nem um mendigo como um mulambo. Eu era pichador de muro e vestia roupa, andava fedendo, com um saco nas costas, fumando e cheirando todo tipo de droga que você imaginar, sabe? E eu cheguei num estado em que ninguém mais me dava credibilidade. Eu andava com um cantil de cana do lado e uma peteca de pó do outro. Mas Jesus olhou e falou assim: aquele lixo ali, certo, é reciclável, eu posso transformar ele. Aquele trapo de imundícia ali eu posso fazer. E quando Jesus me chamou, eu lembro da minha oração, falei: Senhor, eu não quero bagunçar o teu evangelho. Com 3 meses de crente eu me afastei. 1 mês depois eu retornei e não saí mais da presença do Senhor. E Deus me mantém firme nesses 12 anos, pregando o evangelho, trazendo vida à restauração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a minha esposa, ela é guarda. Eu digo a ela sempre: todas as vezes que você me vê distante daquilo que eu prometi a Deus, você tem a autonomia e a autoridade de me exortar. E você não precisa passar a mão na minha cabeça nos meus erros. Não, me exponha, me exorte, me corrija todas as vezes que necessário for. Sabe por quê? Porque eu vim para Cristo para morar no céu. Não. Eu não vim para que Satanás recebesse lá, tripudiando daquilo que eu fiz sobre essa terra, dizendo: ele está aí, pastor Robério. Porque lá no céu, Deus não vai chamar pelo cargo, vai chamar pelo nome. Mas Satanás, para tripudiar daquilo que você fez e não valeu a pena, foi obras de para, ele vai chamar pelo cargo. Entra presbítero fulano, entra diácono ciclano, entra pastor fulano. Só para dizer: você foi pastor, você esteve perto do Criador, mas você não viveu como Ele. Você fazia a obra dele, mas Ele não tomou seu coração para si. Você fazia as questões da igreja, mas Ele nunca te conheceu. E que adianta, em nome de Jesus, estar dentro de uma igreja de terno de gravata, de salto, de coque, de disso que você pensa que a religiosidade colocou sobre a sua vida. E quando chegar naquele grande dia, Jesus, ele fecha a porta para nós. Não, eu não quero que isso aconteça comigo. Não estou fazendo uma igreja para se perder. Não, eu estou dizendo: fique esperto. Abre teu olho, sabe por quê? A circunstância da vida vem para nos esfriar. Quem não está sofrendo o evangelho? Todo mundo sofre no evangelho. Se eu tivesse tempo, eu não tenho tempo mais nem para pregar, mas eu tenho tempo. Meu tempo está tudo. Mas se fosse contar alguma porcentagem do que eu passei no evangelho, das humilhações que eu vivi, das coisas que eu passei, tudo era o forno de Jeová, e eu sabia disso. Era o forno, mano. Sabe o forno? Jeová pegou o vaso, moldou o vaso, e para depois que o vaso ficar pronto, ele tem que assar. É assim? Jeová botou no forno e me deixou lá. Ele esqueceu lá dentro do forno. Deixou lá. Mas tudo foi útil para quê? Para a minha formação. Jesus, ele está vivo. Não fique desatento, desapercebido. Como é que o esfriamento vem? É quando você deixa de ajeitar as coisas. Vai acumulando um pecado aqui ou ali. Vai se virando, vai desanimando. Vai vinguando. Se todo dia já não vem mais. Se evangelizar 3 vezes na semana já não vai mais. Se ia visitar os enfermos já não vai mais. Se tinha comunhão, alegria em saudar os irmãos já não tem mais. Pastor, eu sofri tanto, eu sei. Jesus sofreu mais. E
foi até o fim. Os discípulos sofreram mais e foi até o fim. Ei, eu sei, mas deixa eu te dizer, aquilo que fizeram para te entristecer foi o adversário que ocasionou, para ver se você parava, para ver se você desistia da fé, para ver se você não queria mais ver a volta do Senhor. Mas ainda que nós estejamos vivendo o tempo de Laodiceia, o tempo do esfriamento total, os inimigos serão avivados, os verdadeiros serão renovados, os sinceros serão transformados. Em qual grupo de pessoas você está? Do verdadeiro, do sincero? Quarto sinal que ninguém diz, que ninguém fala, que os pastores não podem falar: a perseguição aos valores cristãos. Deixa eu te dizer, quais são os valores principais? Se eu perguntasse a você, você saberia responder? Quais são os valores principais de um cristão verdadeiro? Você saberia me dizer quais são os valores que nós defendemos? Que a sua fé defende, você sabia dizer? Qual é o primeiro valor que nós defendemos? Qual é o primeiro valor? Responda a mim, não fica aí, você sabe qual é? Faça um teste aí. Família. Você respondeu certo na sua mente? O primeiro valor que nós temos que defender são os valores familiares. Estamos sendo atacados. Há uma ideologia crescendo de forma abundante, dizendo: não, a família tradicional não é a família bíblica, não é a família monogâmica, não é a família levantada por um homem, uma mulher e filhos. Não. A família que eles querem construir é uma família de homem com homem, de mulher com mulher. É uma família que não gera filhos. É uma família que tende a se findar, a extinção da raça. E a nossa família, a minha família, a sua família está sendo atacada. Esses valores estão sendo atacados. São projetos do Senado para a destruição da família. Sabe o que a igreja está fazendo? Dormindo. Não. Ore pelos homens de Deus que Deus levantou dentro do Senado. Diz: Senhor, dê força a eles para lutar por nós, porque senão daqui a 10 anos não vai restar família para defender, porque as leis se levantaram contra. E nós não poderemos mais dizer que a família original é a família bíblica, a família que Deus constituiu: homem, mulher e filhos. Não. Me diga aí onde é que a gente vai parar. Segundo valor que tem sido atacado e você não está percebendo, Tessalonicenses diz que quando a obra do anticristo começar a se manifestar, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Primeiro propósito que se chama Deus é a família. Segundo, igreja. A igreja tem sido perseguida. Ei, já se há em tramitação para a proibição dos cultos públicos. Ei, sabe aquele evangelho que nós fazemos? Sabe? A gente pega a caixa de som e vai para a rua. Sabe? Está em tramitação para acabar com isso. Não, e se você estiver na rua, já foi aprovada a lei. Você não pode orar mais assim: Deus, neutralize toda obra de feitiçaria. Você não pode mais orar dessa forma. Mas eu oro. Eu oro: Jesus, neutralize toda feitiçaria, obra de quimbanda, de umbanda, de candomblé, obra contrária, palavra contrária, maldição, inveja. Quebre! Mas já foi aprovada. Se alguém te pegar na rua pregando assim, orando assim, você pode ir preso por, sabe o quê? Intolerância religiosa. Nós somos uma igreja protestante. Nós não somos uma igreja que anda de mão dada com o mundo. Nós somos uma igreja protestante e nós iremos protestar contra os valores que têm sido quebrados. Nós iremos levantar os valores que foram esquecidos. A família ainda é plano original de Deus. A igreja ainda é plano original de Deus. E mundo nenhum tem força para destruir, porque Jesus Cristo falou: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Escute só: as
pessoas, quando citam esse versículo, as portas do inferno não vai prevalecer. Lembra da igreja acuada no canto do inferno atacando? E a igreja, não. É as portas do inferno que não vai suportar. Nós iremos estar em ataque. A igreja vai estar em atuação. A igreja vai estar em abundância de poder. E as portas do inferno, os principados, as potestades, não vão suportar. A perseguição à família é um anúncio da volta de Jesus. A quebra de valor de princípios bíblicos é um anúncio da volta de Jesus. Terceiro ponto que estão atacando: as verdades bíblicas. Deixa eu te ensinar um conceito que estão ensinando por aí. A Bíblia diz que a própria palavra, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Algumas igrejas estão ensinando que a Bíblia contém a palavra de Deus. É mentira. A Bíblia, ela é. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Não, mas foi escrita por homens, sim. Por homens, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Guiado pelo Espírito Santo. Ah, mas faltou bem não. O que o Espírito quis que estivesse, está. Glória a Deus. Glória. Olha para você ver como isso é tão real. A Bíblia, ela foi tomada das nossas mãos no ano 300 na conversão de Constantino. Os manuscritos foram tomados. O povo não tinha mais acesso. E aí se iniciou um período chamado a Idade das Trevas. Sabe por quê? Idade das Trevas? Porque a luz da palavra estava ofuscada. Não havia luz porque a palavra, o verbo encarnado, estava ofuscado. E do ano 300 ao ano 1500, quando Martinho Lutero se converteu, isso estava apagado, a luz estava apagada. É por isso que Jesus fala do que adianta você acender uma luz e colocar debaixo da mesa, ela não vai clarear. Então Martinho Lutero pegou essa luz que estava embaixo da mesa, dentro dos magistérios católicos, dentro do Vaticano, ele pegou e divulgou, trouxe a luz de volta aos homens. Glória a Deus. Trouxe a luz para nós. Aleluia. E agora nós iremos abrir mão daquilo que foi dado a nós? De forma nenhuma. Iremos lutar. Com que armas? Quais são as armas do crente? As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de sofismas, de fortalezas. Louvado seja Deus. Não! As nossas armas não são carnais, não são físicas. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Luiz, Iago, se prepara para a gente ministrar a ceia. Quinto sinal. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. Aí a gente olha no mundo, os homens matando uns aos outros, não é assim? E a gente fala assim, ó, rapaz, o amor se esfriou. No mundo. Não, o amor do mundo já esfriou há muito tempo, não é agora não. O homem, ele sempre foi carnal, violento, assassino, ladrão, sempre foi. Ele sempre foi ruim. Não, o homem, ele não consegue amar outra pessoa sem Jesus. Então, essa profecia é para quem? É para o ímpio? Para a igreja. É para a igreja também. É quando o amor da igreja esfriar. Sabe quando é? É quando a gente passar pelo mendigo e dizer assim, eu estou atrasado por tudo. Depois eu vejo o sacerdote. Vê o levita, o homem machucado, caído, ele passa e diz, eu sou levita, eu tenho um serviço no templo, não posso ajudá-lo. Sabe quando é que o amor do crente se esfria? É quando ele vê o irmão na necessidade, mas não sente mais prazer em orar por ele. Ei, você pode não ter um recurso para ajudar no bolso. Estamos passando um tempo difícil, pode não ter. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a oração ainda é a mão que guia, a mão do nosso Deus. Senhor, a oração é algo que faz a mão de Deus se movimentar. Então se eu não tenho recurso, mas o meu Deus é dono do ouro e da prata, ele não pode suster, ele não pode sustentar o necessitado? Pode. Então o que é que eu faço? Se eu não tenho recurso, eu oro.
E se eu tiver um recurso, o que é que eu faço? Compartilho, divido. Aí eu volto. A nossa igreja tem quantos membros, mais ou menos? Entre adultos e crianças, 50, vamos botar assim, mais ou menos. A gente consegue arrecadar 50 quilos de alimento naquela caixa por mês? Eu não quero lhe apertar. Não quero lhe apertar. Quanto membro nós temos? Mais de 50. Juntando adultos e crianças. Tiramos as crianças um pouco, a gente tem 40 membros, mais ou menos. A gente consegue juntar 40 quilos de alimento no mês daquela caixa? Consegue juntar 40 quilos de alimento? 40 quilos consegue? Consegue? Não consegue. Não consegue. Tem uma coisa na caixa aí, parceiro? Quantos quilos? 3 quilos? Quantos membros nós temos? 40. 40. Isso é um choque para mim? Sim. Então isso prova que o nosso amor pelo próximo está esfriando. Porque a gente já não olha pelos necessitados da nossa casa, de dentro da nossa igreja, com amor, com misericórdia. Eu sei que tem gente aqui necessitando de pão. Eu sei que tem gente aqui precisando de alimento, eu sei que tem. E aí, se eu falasse agora, teria para dar? Teria para dar? A gente tem que sair correndo, 5 de um alimento de outro, em cima da hora. E eu tenho gente que diz assim: mas quem é, pastor? Quem é o fulano? Quem é o ciclano que está necessitado? Sabe quando é que o amor esfria? Quando eu vou para quem tinha para dar, eu tenho uma selfie no momento. Peraí que eu vou passar meu estado da tua miséria, viu? E tira a foto. Toma aqui a quentinha. Peraí, segura aí, irmão. E aqui pro celular, bate a foto. E aí expõe o homem que está necessitado, ele vai e posta no Instagram, no Facebook, na rede social, expondo a miséria alheia. Não. Eu conheço uma outra forma de amor. Sabe qual é a forma de amor? O Deus que te vê em secreto, Ele te abençoa publicamente. Eu louvo a Deus pela sua casa, você tem alimento para se alimentar. Eu louvo a Deus. Mas um dos sinais é que o amor da igreja ia se esfriar. A gente vai olhar o irmão necessitado e não vai mais se compadecer dele. A gente vai ter a oportunidade de ter misericórdia do irmão e a gente não vai usar de misericórdia. Falta de amor, esfriamento do amor. A gente vai ter o recurso na mão, o poder para abençoar, mas não vai. Quem estava no culto de ação de graça, eu contei o testemunho quando eu comprei meu terreno. Eu simplesmente fiz um bem, eu e minha esposa, para uma pessoa que a gente não conhecia. Não conhecia ela. Deus é testemunha disso. A gente não sabia que ela era dona do terreno. Mas quando ela precisou, a gente se doou tempo, do amor, doou presença. E no momento que aquela mulher mais precisou, no luto do seu marido, estávamos lá chorando com ela. Vocês sabem. E o terreno, eu ia orar, botava a mão e dizia: Senhor, me abençoe com esse terreno. Me abençoe com ele. Não, eu não quero dar, eu quero comprar. Me dê condição de eu comprar. Eu acho o dono do terreno. E a pessoa estava do meu lado sem eu saber. Eu ajudava a pessoa sem eu saber. No momento oportuno, Deus revelou a ela e falou: vende o terreno a meu servo pelo dinheiro que ele tem na mão. Ela não sabia quanto eu tinha. Ela não tinha o poder de descobrir quanto eu tinha a conta bancária. E o valor era metade do que ela pediu, imediato. E Deus fez ela sonhar e dizer: venda ele pelo valor que ele tem na mão. Ajude as pessoas que estão no seu, sabe por quê? Você não sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Não, você não sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Talvez aquele que Deus vai usar para te abençoar na cidade do teu lado. E sabe o que você está fazendo? Menosprezando ele. Quando vai saudar, com a mão verdura, assim, um sorriso no rosto, com falsidade. E quem sabe é esta pessoa que você está desprezando, sem usar a misericórdia, que Deus vai usar para te abençoar. Porque a nossa oração é errada. Quando a gente fala assim: Jesus, envia anjos. Envia anjo, não. Deus, ele condicionou a ordem a nós.
Então quando a gente diz, Jesus, visita o enfermo, Deus falou, eu já falei a minha palavra, que quem tem que visitar o enfermo é você. Ah, Jesus, visita o necessitado. Quem tem que visitar o necessitado é você, não ele. Você vai portando a presença dele, mas ele já mandou você. E através da sua presença, ele vai com você visitar o necessitado. Mas você não pode se sentar de visitar o enfermo, de abençoar os necessitados, de orar por quem necessita, de orar um pelos outros, como está escrito na sua palavra, de orar pela liderança e a liderança orar pelos membros. Não podemos nos sentar nessas obrigações cristãs, louvado seja Deus. Glória a Deus. É tempo de resgatar o amor da igreja. Mas não é amor só em dar uma quentinha, em fornecer um alimento. Amor é quando você age de verdade com o seu irmão. Amor é quando você não tem contra ele, quando é falso com ele. Amor é quando você diz a verdade a ele, que machuca, que dor, você diz a verdade a ele. Isso é amor de verdade. Não, amigo de verdade não é aquele que passa a mão sobre o seu erro, não. Amigo de verdade não vai andar errado. Você precisa consertar. Isso é amor de verdade. Não, você tem que dar certo agora. Peraí, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Isso é amor. Por quê? Você está estudando? Que o pai, ele açoita e corrige o filho o quê? Isso é amor. Isso é amor. Se coloque para aqueles que vão ceiar. Aqueles que não vão ceiar, para permanecer sentado, nós iremos ministrar a ceia.